Você já parou para pensar qual foi realmente o primeiro pecado da humanidade? Será que foi mesmo comer uma maçã? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessa história que mudou o destino de toda a criação? No princípio, tudo era perfeito. O Éden não era apenas um jardim, era o lugar da presença de Deus. O homem e a mulher viviam em plena comunhão com o Criador, sem culpa, sem medo e sem vergonha. Como está em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Deus havia lhes dado liberdade, mas também um limite. Disse o Senhor em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um limite simples, uma prova de confiança. Mas um dia, a serpente, símbolo da astúcia e da rebeldia, sussurrou palavras que mudariam tudo. Em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, ela disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ali o inimigo não ofereceu apenas uma fruta, ofereceu uma ideia. A ideia de que o homem poderia ser igual a Deus, decidir sozinho o que é certo e o que é errado. E é aqui que está o verdadeiro pecado. Não na fruta, mas na desobediência. Na vontade de seguir o próprio caminho, ignorando a voz do Criador. Muita gente ainda acha que o pecado foi comer uma maçã, mas a Bíblia nunca disse que era maçã. O problema não era o fruto, era o coração. Deus disse: não faça, e o homem foi lá e fez. Esse foi o início da queda. Um ato de desobediência nascido da dúvida, alimentado pelo orgulho e consumado pela escolha errada. E o resultado foi trágico. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, está escrito que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem que antes ouvia a voz de Deus com alegria, agora se esconde com medo. A vergonha entrou, a culpa nasceu e a comunhão foi rompida. Mas o que mais chama a atenção nessa história não é apenas o pecado, é o comportamento depois dele. Quando Deus chama o homem e pergunta: Adão, onde estás? Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, ele não estava perguntando por localização, mas por arrependimento. Deus sabia onde Adão estava fisicamente, mas queria saber onde ele estava espiritualmente. E o que Adão respondeu? No versículo 12 ele disse: A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E quando Deus perguntou à mulher, no versículo 13, ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos dois assumiu a culpa. Ninguém se humilhou diante de Deus. Ambos preferiram apontar o dedo para o outro. E é assim até hoje. Quantas vezes sabemos o que é certo e, mesmo assim, escolhemos o errado? Quantas vezes Deus nos avisa, nos alerta e ainda assim desobedecemos? E quando o resultado vem, tentamos culpar alguém, o inimigo, as circunstâncias, as pessoas ao redor, mas esquecemos que a responsabilidade está dentro de nós. O pecado original não foi apenas um evento do passado, foi o espelho do coração humano até hoje. Cada vez que escolhemos a nossa vontade, em vez da vontade de Deus, repetimos o mesmo erro de Adão e Eva. O mesmo desejo de decidir sozinhos, de viver sem limites, de achar que sabemos o que é melhor para nós. Mas mesmo ali, no meio do erro, Deus já preparava o plano da redenção. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, venceu. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus veio para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele venceu a serpente, venceu o pecado e abriu novamente o caminho da comunhão com o Pai. Hoje Deus ainda faz a mesma pergunta: Filho, onde estás? E talvez ele não esteja falando do seu corpo, mas da sua alma. Será que você também tem se escondido? Será que tem repetido o mesmo erro de Adão e Eva, escolhendo desobedecer e depois tentando se justificar? O pecado original não é apenas uma história antiga, é um alerta atual. Mas a boa notícia é que ainda há tempo de voltar, de reconhecer, de se arrepender e de escolher obedecer. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer,
mas em viver conforme a vontade de Deus. A obediência que Adão perdeu no Éden, Cristo nos devolveu na cruz. E agora a escolha está diante de nós. Continuar escondidos ou atender à voz que ainda chama: onde estás? Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe, se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu escolho obedecer a Deus.